Everton Cebolinha chegou e vai estrear já na próxima partida do Flamengo, de acordo com o próprio Dorival Júnior, que confirmou isso em entrevista coletiva após a tranquila vitória diante do Curitiba. Será que para o Cebolinha jogar, o Flamengo precisa mudar de sistema ou é possível ele contribuir dentro do sistema atual do Losango? Vamos falar um pouco sobre isso, onde o Cebolinha pode resolver um problema que esse sistema apresenta. Compartilhe o vídeo aí, deixa o teu like, enquanto eu rodo a vinheta. E aí, você curte tática? Curte ouvir comentários sobre tática e entender um pouco mais do que acontece dentro de campo? Se você curte isso e curte meu trabalho e quiser fortalecer, você tem uma opção. Clicando no link aí na descrição do vídeo, você pode se inscrever e se tornar membro do canal do Falso 9. Né? Membros do canal do Falso 9 pagam R$5 por mês, valor bem simbólico, e contribui demais para mim, e com isso vocês vão fazer parte de um canal de Telegram onde eu faço em áudio os meus comentários ao vivo durante as partidas do Flamengo. Então, se você tem interesse em receber meus comentários durante os jogos e quer contribuir com o meu trabalho, clica aí na descrição do vídeo que você vai me ajudar muito, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui a nossa apresentação, como vocês já estão acostumados, sempre trago algum material para vocês, nunca entre só com a cara e com a coragem. Então, o Cebolinha pode resolver um problema para o Flamengo. E qual é o problema que o Flamengo tem? Bom, o Flamengo é um time torto ofensivamente. O Flamengo é um time que só ataca pelo lado direito do campo, que ataca basicamente só pelo lado direito do campo. Por quê? Essa formação do Losango, o Flamengo tem laterais de estilo bastante diferente um do outro. Né? O Rodinei é um cara de muita profundidade, é um cara que entrega o corredor o tempo todo, praticamente não trabalha por dentro, vai margeando a linha lateral e entrega essa profundidade. O Felipe Luiz é um veterano que também nunca teve essa característica de entregar a profundidade, só que a principal chave está por aqui, né? Nesse jogador que faz o papel do médio, né? Do jogador que faz o médio. O Everton Ribeiro, ele é um meia, né? Um cara muito agressivo, muito ofensivo e criador, é um cara que dribla e abre muito espaço, dá bons passes e cria muitas chances de gol. Se associa muito bem com o Rodinei, o Arrascaeta cai em um dos dois lados, sempre onde a bola estiver, e o Gabriel tem muita aptidão por esse lado. Do outro lado, o João Gomes, ele é um volante, ele é um cara defensivo, que é um leão no combate, é um cara que é muito combativo e combate muito bem, tem muitos desarmes, mas é um cara que não entrega profundidade por aquele lado, então exige que o Arrascaeta, para tentar entregar a profundidade daquele lado, se desloque muito. O Gabriel tem que trocar de lado com o Pedro para fazer essa função, é o que aconteceu no jogo contra o Atlético, inclusive maior parte do tempo, para deixar as ações um pouco mais equilibradas e não um time muito torto só por um lado do campo. Aqui você pode ver os passes, né? Os passes do João Gomes são esse campinho do lado esquerdo e os passes do Everton Ribeiro, o campinho do lado direito. Vejam como o Everton Ribeiro trabalha muito mais em último terço do que o João Gomes, que é um cara que entra pouco no último terço, entra pouco na área, enquanto o Everton entra mais na área. O João Gomes trabalha a zona mais densa dele aqui, pela meia esquerda, né, mesmo com bola, e trabalha pouco aqui em último terço, trabalha um pouco mais em início de construção de jogada, especialmente quando recupera a bola. Os desarmes deles são mais ou menos na mesma função, mesmo local do campo. Aqui ambos são capazes de fazer recomposição e voltar até o seu próprio campo. Como o time ataca muito pelo lado direito e acaba marcando de forma mais alta nesse lado, porque é onde recupera e onde faz o perde e pressiona, o Everton tem menos desarme, também é menos exigido por esse lado do campo. Né? O adversário, quando recupera a bola por ali, geralmente inverte o jogo e tenta atacar pelo lado direito. E aí o João Gomes, ele tem bastante recomposição, ele é um cara que tem mais recomposições do que o Everton Ribeiro, mas ainda assim trabalha muito menos ofensivamente, né? Trabalha muito menos do que o Everton ofensivamente.
Aqui um exemplo dos passes errados e bolas perdidas, né? Nos jogos, aqui foram tirados 4 jogos do Losango, onde o João Gomes jogou por um lado e o Everton jogou pelo outro. O Everton erra os passes, 40 passes e bolas perdidas nesses jogos, enquanto o João 54, né? Muito mais bola perdida, muito mais passe errado. Sendo que os passes do Everton são de maior complexidade, porque já são em último terço. Vejam como 28 desses 40, ou seja, mais da metade, 60% desses passes errados e bolas perdidas, foram feitas já no terço final do campo. Enquanto o João Gomes acaba perdendo muita bola no primeiro terço do campo, onde o Everton não perde bola, nem erra passe, e acaba errando passes na construção pelo lado esquerdo, a sua maior concentração. O Everton na construção pelo lado direito também tem a sua maior concentração, tendo em vista que é aonde ele mais atua, só que são passes mais avançados, né? Acabam interferindo menos no avanço do time, porque já é uma pré-conclusão de jogadas. E aí vamos falar do Cebolinha, né? O que o Cebolinha tem a ver com isso? Bom, logo que chegou ao Benfica, o Cebolinha jogou em um sistema que ofensivamente fazia assim um losango de meio de campo. O Julian Weigl, o alemão, jogava como primeiro volante, e o Tarabit fazia o meia centralizado, função que o Arrascaeta faz em organização ofensiva, assim como o Arrascaeta faz no Flamengo. Quem fazia a meia esquerda era o Everton, e quem fazia a meia direita, o Pizzi. Na frente, Darwin Núñez e Seferovic. Depois, em outras partidas, o Tarabit fazia um volante, o Everton fazia o meia esquerda, era uma função próxima a que executava o Arrascaeta em 2019, pelo Flamengo. Então ele está acostumado realmente a trabalhar mais longe do gol. No último já treinador do Benfica, após a saída do Jorge Jesus, sim, ele foi um pouco mais avançado em campo e atuou já num papel mais final, próximo ao Darwin Núñez. Aqui os últimos jogos dele apresentando o mapa de calor. Aqui a concentração dos passes, né? Onde ele fazia os passes. Aqui exatamente na meia esquerda. A grande concentração dele na meia esquerda, fazendo muitos passes em último terço, um time que joga muito avançado em campo, assim como o Flamengo. E vejam aqui os desarmes. Grande parte dos desarmes deles, a zona mais concentrada é em primeiro terço, justamente fazendo recomposição até a linha de fundo. Como o João Gomes tem que fazer, tendo que abrir para fazer a marcação, como o João Gomes já faz no Flamengo atualmente. Então é uma zona que não seria de grande estranheza para o Everton Cebolinha. Aqui um exemplo do Benfica marcando, defendendo num 4-3-3, exatamente como o Flamengo faz quando é quebrada a primeira linha. Aqui o Cebolinha está sendo o homem que está marcando pelo lado do campo, do lado do volante, e o outro médio marcando pelo outro lado. Então, exatamente como o João Gomes e o Everton Ribeiro são responsáveis por marcar o corredor lateral quando a primeira linha é quebrada, o Cebolinha marcou aqui o corredor lateral à frente do primeiro volante, de lado, na verdade, ao lado do primeiro volante, exatamente como acontece a marcação do time do Flamengo. Aqui um outro exemplo, o Cebolinha subindo a marcação pelo lado do campo, os dois atacantes na frente, ele marcando exatamente na função que o João Gomes marca nessa função do losango do Flamengo. Aqui um exemplo como ele jogava mais recuado no Benfica. E ele não foi um fiasco no Benfica, tá, gente? Na última temporada, ele foi o terceiro do time em assistência, o terceiro em chances criadas, o segundo que mais finalizou e o segundo que mais driblou no time. Então ele não foi um fiasco no Benfica. Ele saiu do Benfica muito mais por uma troca de treinador e vontade de tentar desfazer a compra praticamente pelo preço que comprou. Tá? O Cebolinha aqui era o cara que tinha que construir esses contra-ataques. Né? E no Grêmio, ele era um dos caras que tinha que finalizar esses contra-ataques. Nos 2 lances, ele que fez o gol. Nesses 2 lances saiu o gol e o gol foi dele. Aqui comparando os números do Cebolinha, na primeira temporada dele de Benfica, onde ele jogou naquela função que eu mostrei para vocês, e os números do João Gomes e do Everton Ribeiro, justamente nesse período onde está implantado o losango do Flamengo no meio de campo. Atuando nessa função, simetricamente, no caso do Everton Ribeiro pelo outro lado, mas o Cebolinha joga pelos 2 lados, atuando nessa função pelo Flamengo. Vejam como o Cebolinha tem números com muita sinergia com o Everton Ribeiro. Então ele dava assistências, né? O Cebolinha não, o João Gomes não, e o Everton Ribeiro
também. Lógico que a amostragem dos dois é muito baixa, mas é apenas para mostrar uma tendência para vocês. Chances criadas, o Cebolinha entregando chances criadas, assim como o Everton Ribeiro, o João Gomes um pouco menos. Finalizações, ele mais próximo do João Gomes, porque o Everton Cebolinha tem a finalização de média distância, assim como o João Gomes. Precisão dos passes, né? 81%, é um cara que arrisca muito e acaba realmente tendo esse problema. Jogava no outro nível de exigência. O João Gomes, 84%, subiu no último jogo, era 81% também. O Everton Ribeiro já com uma acurácia bem melhor, de 87%. Passe-chave, né? O cara que entrega 0,8 praticamente passe-chave por jogo. O Everton 1,25, o João Gomes 0,4. Ou seja, o João é o cara que arrisca menos os passes, né? E isso tem interferência. Dribles, né? O Cebolinha tentando 5,4 dribles por jogo, o Everton Ribeiro 3,3, o João Gomes 2,4. Eficácia do Everton Ribeiro quase 70% dos dribles, do João Gomes é boa também, ele conduz muito bem a bola, né? Isso conta como drible, e porque ele passa do adversário, ele dribla de fato. O Cebolinha 57% é porque tenta muito mais também, e estava trabalhando num outro nível de exigência. Os desarmes aqui na ordem de 60%, próximo à acurácia de desarme do João Gomes e do Everton, e ele praticava um pouco menos desarmes do que o próprio Everton. O João Gomes muito mais combativo do que os dois, né? Isso a gente já sabia. Faltas muito parecidas com o Everton. O Cebolinha tem números muito parecidos aos números do Everton Ribeiro. Caso seja pensado uma solução do João Gomes ser recuado, o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro têm números muito semelhantes entre si. Então, poderiam sim jogar na mesma função, um de cada lado. Aqui eu coloquei um mapa sobre as posições que o Everton Cebolinha pode atuar no Flamengo. É claro que as 3 finais vão ter um pouco mais a sinergia com ele, não esse meia que trabalha de costa, mas mais os 2 atacantes aqui, tentando ser o cara que gera apoio pelos lados, mas ele pode sim atuar nessa função de médio. Claro que o Vidal tem até um pouco mais de sinergia com essa função, mas o Cebolinha pode ajudar aqui e ele vai acabar entregando muito mais essa profundidade, né? O Felipe Luiz não entrega essa profundidade, o Cebolinha vai poder entregar essa profundidade, e aí o Pedro vai ser muito beneficiado pela atuação do Everton Cebolinha, porque um centroavante, quando tem profundidade pelos 2 lados, já tem pelo lado direito com o Rodinei, ou o Mateuzinho, ou o próprio Everton Ribeiro, e vai ter pelo outro lado com o Cebolinha. Então é muito importante ter um cara que ataque um pouco mais o espaço do que o João Gomes. O João Gomes é um cara que acaba não fazendo os passes tão bons, acaba não arriscando muito as bolas, o jogo progride pouco pela zona dele, ele é um ótimo desarmador, é um ótimo cara muito combativo, mas talvez para jogar nessa função não seja o cara ideal. O jogo vai se tornar mais equilibrado entre as zonas de ataque do Flamengo caso o João Gomes venha para primeiro volante, e aí pode ter um cara aqui que gere mais jogo, o Vidal de uma forma mais cadenciada, se associando, trocando passes, e o Cebolinha tendo esse 1 contra 1, podendo quebrar defesas, podendo atacar espaço, podendo ser um jogo um pouco mais agudo. Eu acho que o Cebolinha pode sim ser uma solução para essa hipótese. E você, o que acha? Quer comentar? Comenta aí o vídeo e me diz o que você pensa. Valeu? Tchau, tchau.